A migração interna na China é controlada, chama Youku. Tem um sistema lá que chama Youku, onde eles controlam toda a migração interna na China. Então, na China funciona assim. Que isso? Cara, que merda. Não, mas não é que não pode. Se você muda, você não tem nada. Benefício social, você não consegue ir no hospital, seus filhos não vão para a escola, etc. Então funciona assim. Que isso? A China é estruturada em cidades de grau 1, 2, 3 e 4. Tá. A minha cidade, Hefei, é cidade de categoria 3. Xangai, Beijing, Shenzhen, Chongqing, Chengdu é categoria 1. Elite. Todo mundo quer ir nessa cidade. Elite. É elite, são as cidades mais ricas da China. 20 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes. Quando você mora numa cidade de categoria 3, Hefei, e você quer mudar para uma cidade de categoria 2, Nanjing. Nanjing Nan é sul, é capital do sul, Jin é capital. Beijing, Bei é norte, é capital do norte. Então, Beijing, capital do norte, Nanjing, capital do sul. Nanjing é uma cidade de 13 milhões de habitantes, super rica. Tem 4 Hermès naquela cidade, linda cidade. E é categoria 2. Eu tenho o cara que cuidava da gente, na JAC, ele saiu da JAC, foi trabalhar na Geely e ele foi para Nanjing, categoria 2. Funciona assim, para mudar. Primeiro, você tem que mostrar que você conseguiu um emprego. Se você não consegue emprego, você não consegue mudar. Segundo, 1 ano para ver se a empresa fica com você no trabalho ou não. Então, durante 1 ano, ele morou longe da família. Ele ia final de semana de trem. Depois de 1 ano, você recebe uma carteirinha e teus filhos e tua mulher têm autorização para morar na cidade. Louco. Então, você pode pôr eles na escola, você tem hospital, você tem tudo. Senão, você não pode. Então, como é que você faz para desenvolver Shenzhen? Ou Hefei, porque Hefei eu vi acontecer. Hefei, quando eu fui lá a primeira vez em 2009, 2008, tinha 5 milhões de habitantes, hoje tem 9. E eles constroem as avenidas, constroem a avenida. Então, a avenida lá é assim. As 2 pistas externas é para bicicleta. Depois você tem um canteiro central com flor, árvores e tudo. Você tem duas pistas de cada lado para ônibus, porque senão quando o ônibus parar no ponto você não consegue. E depois você tem as pistas centrais, 4 ou 5 para os carros. Isso é uma avenida de Hefei. Que isso? Que loucura. Eu me lembro, eu testava carro lá a 180 por hora, testava os carros chineses, tudo. Eu fazia loucura naquelas. E aí eles fazem a avenida, depois eles fazem um shopping center, uma escola, um hotel, prédio, etc. E depois ele abre inscrição. Cidade de Hefei admite 10 mil pessoas para morar em tal bairro. E a China inteira, de categoria 4, manda currículo por internet. E você tem um RH do governo que fala, gostei desse daqui, esse está convidado para vir morar para cá. Gostei desse daqui, não vem não, porque não fez uma faculdade boa. É assim que funciona. Caraca. Então, qual é a vantagem disso daí? Você não tem comunidade, favela, tal, você não tem. Não tem uma periferia do lado de Shenzhen? Zero. Você não pode mudar. E outra vantagem, por exemplo, quando você tem uma inundação na Índia, por exemplo, o ano que eu estava lá falando com esse subprefeito, teve uma monção muito forte no sul da China, no sul da Índia, e ele falou, em 1 semana chegou 500 mil indianos, que a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, para Mumbai, no teto dos trens. Esse pessoal chega aqui, eu não tenho onde pôr, eu não tenho esgoto, eu não tenho água, eu não tenho comida, eles ficam acampando na cidade, porque o que você quer que eu faça? Aí ele fala, na China é proibido, lá você consegue administrar a cidade. Então como é que funciona quando você tem uma inundação na China? O maior exército do mundo é lá, eles têm 3 milhões ou 4 milhões de pessoas no exército. O exército vai lá, ajuda a colocar, e eles fazem crowdfunding pela internet. Mas como tem 1,5 bilhão de habitantes, se cada um der $1, é uma puta grana. Dá um monte de dinheiro. Eles botam dinheiro e eles... Mas você fica lá. Você não viaja, não. Você fica lá. Eu vou cuidar de você, mas você fica aí. Então, desse Youku, tem 3 coisas que permitem migração interna na China. Só 3. Uma, você tem que arrumar emprego. Aí você pode mudar depois de 1 ano. Primeiro você vai 1 ano, bababá. Segundo, quando você casa.
Você pode ir na cidade da tua mulher ou a tua mulher pode ir na cidade do homem. Mas quando você é de uma cidade pobre, o homem ou a mulher da cidade rica não vai casar com você. Como é que você vai conhecer? A terceira é faculdade. Para você entrar em faculdade, você pode estar em qualquer lugar da China, você entrou na faculdade, você vai. Então o que acontece? A competição na China, para você entrar na faculdade... É absurda, né? O ITA aqui é fichinha. Você não tem ideia o que é a competição. Eu vejo os meus amigos chineses têm filhinhos de 1 ano, 5 anos, 10 anos. O cara que cuida da gente, que é meu amigo, ele tem uma filhinha de 13 anos. Ela estuda de manhã, à tarde e à noite. Ela tem aula de noite. À noite? À noite. Não, eu tenho um amigo que ele estudou muito tempo lá na China, ele veio pra cá e ele fala assim, cara, eu não sei porque o brasileiro reclama da FUVEST, é tão fácil passar, eu já passei em 4 cursos. Ele falava assim comigo. Você assim, jura? E aí, uma vez, numa das minhas viagens na China, eu fui no interiorzão, ver uma fábrica de trator, que eu queria trazer trator pro Brasil. Então, eu aterrisei lá no interiorzão, pé da Mongólia. A gente andou de carro e eu sempre converso com os caras. Escuta, como é que é? Você tá feliz? Você não tá feliz? E você fala o que lá? Inglês. Como é que você tá? Você tá feliz de estar aqui? Como é que tá a tua condição? Como era? Ele falou, olha, eu vou te contar. Eu tô muito feliz. Eu tô numa cidade de categoria 4, que todo mundo fala das categorias das cidades lá. Mas eu tô muito feliz, mas daqui 1 hora eu te mostro. 1 hora depois, a gente tá de carro numa autoestrada, 2 pistas de cada lado, não tinha ninguém. Que eles fazem infraestrutura lá. Aí o cara falando, você tá vendo aqueles buracos lá? Tinha uma montanha com um monte de buraco. Minha família morava numa dessas cavernas. Eu passei fome quando eu tinha 6, 7 anos, eu ainda lembro. Hoje eu tenho uma casa e tudo. Então eu sou muito grato. Então, o chinês que mora na região mais pobre, ele espera o desenvolvimento chegar até ele, porque vai chegar. É inevitável, então, assim, né? É inevitável, vai chegar. Então, é assim, é uma coisa complexa. A gente não consegue entender isso daí. Como você impede a pessoa de mudar? Mas como é que você controla a migração quando você tem 1,5 bilhão de habitantes? Vai todo mundo para Xangai. Você tem que controlar. Num país grande, que tem muita população, se você não controlar a migração, que é o caso da Índia, você tem problemas gigantescos quando, de repente, você tem 200 mil pessoas que chegam. Então, você fala, pô, você não tem liberdade? Não, você pode ir e vir, mas morar não pode. Até pode. Você não vai ter nada. Você não vai ter hospital. Se teu filho ficar doente, o hospital não deixa você... Você chega no hospital na China e eles te pedem a carteirinha. Se você não é... brasileiro ou não, mas se você não é, te pedem, me dá tua carteirinha. Ah, não, você não é da cidade aqui, você não pode entrar. E não entra. Pode morrer na porta, mas não entra. Então, isso faz com que na China o desenvolvimento ele é controlado e progressivo. Não tem outro jeito de fazer num país com essa quantidade de população.